O meu nome é Vitória, 33 anos. Esta noite entrei na sereníssima Quinta no Douro, que poupei durante 11 anos, desenhando interiores de luxo, para finalmente ter, na mão, uma garrafa de um Porto Vintage para a festa de Ano Novo em família que eu tinha planeado. O Manuel veio logo a correr na minha direção. "Não venhas para aqui armar confusão!" rosnou ele e espatifou-me um copo cheio de vinho tinto na cara. O líquido escorreu pelo vestido, ardia-me nos olhos. Atrás dele, o João e a São estavam parados, a assentir friamente. "Esta festa é só por família a sério", disse a São, voz seca. Provei o vinho nos lábios, amargo, como todos os favores que lhes fiz. A sala girava com risos de convidados que fingiam não ver. O olhar do meu irmão desafiava-me a reagir. Os meus pais nem pestanejaram. Eu tinha decorado cada canto, pago cada garrafa, cada luzinha que piscava lá fora no vinhedo, e num segundo deixaram claro 1353 que eu não era bem-vinda na minha própria casa. Mas eu não gritei, não chorei. Só peguei no telemóvel. Se alguma vez foste humilhada pelas pessoas que deviam amar-te, dá um gosto e subscreve já. Porque o que eu fiz a seguir, eles nunca viram vir. Limpei a cara, o coração aos pulos no vinhedo gelado. O frio mordia através do vestido ensopado, mas o ardor nos olhos não era só do vinho. Com os dedos a tremer, procurei o telemóvel e liguei à única pessoa que nunca me virou as costas. "Tia Emília", disse logo quando ela atendeu. A voz a falhar, apesar de tentar manter a calma. Atiraram-me vinho à cara na minha própria casa. Ouviu-se uma inspiração funda do outro lado. A Emília sempre fora ao Porto Seguro, a irmã que o meu pai nunca soube lidar. "Vitória, ouve-me, Vitória", respondeu ela, firme mas quente. "Não te calas mais, não depois de tudo. Conta-me exatamente o que aconteceu." Encostei-me a um posto de videira coberto de geada, as luzes da quinta a pescar ao longe como estrelas distantes. As palavras da Emília levaram-me à primeira vez que ela disse algo que ficou gravado. Eu tinha 12 anos, escondida no quarto de hóspedes dela depois de mais uma discussão em casa. Ela tapou-me com o edredom e sussurrou: "Tu mereces ser amada, miúda. Não deixes ninguém fazer-te esquecer isso." Foi a única vez que alguém na família o disse assim, sem rodeios. Enquanto contava a cena lá dentro, os convidados, as decorações, a forma como os meus pais a sentiram sem uma palavra, a Emília ouviu sem interromper. Quando acabei, ela expirou devagar. "Isto não é novo, pois não? Andam a fazer-te isto desde a universidade." Tinha razão. A memória bateu-me como uma onda que me puxava para o fundo. Eu tinha 22 anos, de pé na cozinha da casa antiga em Coimbra. Acabara de ser aceite num mestrado de design de luxo que exigia dedicação total e propinas que eu sozinha não conseguia pagar. Os meus pais sentados à mesa, chávenas de café na mão. O meu pai pigarreou: "Vamos cortar a tua mesada, Vitória. És esperta o suficiente para te desenrascar sozinha." Lembro-me de os fitar, à espera da piada. Não havia piada nenhuma. A minha mãe acrescentou, quase como quem não quer a coisa: "O teu irmão precisa do dinheiro para os hobbies novos. Ainda está a crescer." O Manuel tinha 14 anos na altura, já mais alto do que eu, com o quarto cheio de consolas e equipamento de futebol. Eu trabalhava fins de semana num café desde os 16 anos, poupando cada cêntimo para livros e materiais. Nesse dia entregaram-me uma caixa com as minhas coisas e apontaram para a porta. "Hora de seres independente", disse o meu pai, como se fosse um presente. Mudei-me para um T1 minúsculo perto da faculdade, a dividir com duas desconhecidas. As noites eram passadas a desenhar plantas baixas debaixo de uma lâmpada fraca. Os dias, em estágios não remunerados em ateliês que prometiam visibilidade. Visibilidade não pagava renda. Apanhei freelances, a redesenhar olhos de pensões baratas, a fazer mood boards para startups que nunca arrancaram. Cada rejeição alimentava-me. Cada aviso de renda atrasada virava motivação. Aprendi a negociar contratos, a detectar tendências antes de saírem nas revistas, a transformar um "faz qualquer coisa luxuosa" de um cliente em algo palpável e rentável. Aos 25, tive o primeiro grande contrato. Um hotel boutique em Lisboa precisava de uma renovação total. O dono adorou o meu portfólio, linhas limpas, texturas quentes, espaços que pareciam casa sem esforço. A boca espalhou-se. Em breve voava para o Algarve para moradias de celebridades, depois para Madrid para consultas de áticos.
Criei uma marca, Vitória Interiores, conhecida por transformar espaços esquecidos em santuários. Os clientes pagavam premium porque eu entregava emoção em cada detalhe. Um canto de leitura que convidava à solidão, uma cozinha que fazia nascer conversas de família. Mas o sucesso veio com isolamento. Os meus pais não apareceram em nenhuma inauguração. O Manuel mandava mensagens esporádicas sobre o último drone ou viagem, sempre pagos por eles. Eu enviava portais de anos, presentes de Natal, convites para eventos. Respostas educadas, distantes, ocupados com o trabalho, dizia a minha mãe. Ou simplesmente nada. 11 anos a ralar, a saltar férias, a comer atum com a massa para investir em software e amostras de tecidos. 11 anos para conseguir comprar esta quinta no Douro. O topo de colina sereno com um vinhedo infinito, lareira de pedra e vistas até ao horizonte. Fechei a escritura há 6 meses, imaginando-a como ponte. Um sítio onde todos nos podíamos juntar, onde velhas feridas sarassem à volta de remeições e risos. Imaginava os meus pais a reformarem-se aqui, o Manuel a visitar com histórias, talvez até a criar tradições nossas. A festa de passagem de ano foi o meu ramo de oliveira. Contratei um chefe privado especializado em cozinha de produto local, cada prato harmonizado com vinhos do Douro. A mesa gemia com travessas de percebes, bacalhau com broa, leitão assado por forno a lenha. As sobremesas esperavam na cozinha. Pastéis de nata individuais, um bolo reigo gigante, uma torre de suspiros coloridos. Pendurei guirlandas de luzes nas videiras, criando um caminho luminoso do portão até à casa principal. Jazz suave saía de colunas escondidas, volume perfeito para conversar sem silêncios constrangedores. Escolhi o menu eu mesma, lembrando-me do amor da minha mãe por marisco e da preferência do meu pai por carne. Para o Manuel, acrescentei uma tábua de enchidos com o queijo Serra da Estrela que ele adora. A Patrícia, noiva dele, tinha dito que era gulosa, por isso montei uma mesa só de doces. Chocolates artesanais de Óbidos, bolos de arroz, ovos moles. Cada detalhe pensado, caro, pessoal. Até fiz marcadores de lugar em caligrafia elegante, cartolina grossa. Cada nome um pedido silencioso de conexão. Ali, de pé, telemóvel colado ao ouvido, descrevi tudo à Emília. O chefe a chegar de madrugada, o florista a montar centros de pinhas e rosas brancas, o bartender a criar cocktails com gin de ervas do Douro. Pensei que se fizesse perfeito, eles iam me ver-me sério. A voz da Emília suavizou. Sempre foste tu a segurar tudo, Vitória, mas perfeição não conserta quem não quer mudar. Fez uma pausa. O que é que vais fazer? Olhei para as luzes quentes nas janelas, sombras a mexer lá dentro. Os convidados circulavam, alheios ou cúmplices. O vestido colava frio à pele, mas algo mudou no meu peito. Uma determinação que não sentia desde aquela discussão na cozinha há anos. Não vou embora, disse. Esta é a minha casa. A Emília expirou. Boa, então luta por ela, mas não sozinha. A chamada acabou, com a promessa dela ligar mais tarde, guardei o telemóvel, endireitei os sombros e caminhei de volta para a entrada. O caminho de videiras estalava sob os saltos, cada passo firme. As luzes da festa borravam-se ligeiramente, não de lágrimas, mas de foco. Eu tinha construído esta vida tijolo a tijolo. Ninguém me atira esta noite. Liguei para a GNR, voz firme. A operadora pediu detalhes e eu dei-os com clareza. Pessoas não autorizadas na minha propriedade, uma agressão com o líquido lançado. Confirmaram despacho em minutos. Fiquei à beira da entrada, o brilho do vinhedo a desvanecer atrás de mim, enquanto luzes vermelhas e azuis subiam a colina. 2 agentes saíram da viatura, lanternas a cortar a noite. O mais alto, Crachá Santos, aproximou-se primeiro. Menina, chamou por uma perturbação? Assenti, levando-os à porta. Esta é a minha quinta, sou a única proprietária. As pessoas lá dentro recusam-se a sair depois de um incidente. O agente Santos pediu identificação e comprovativo. Mostrei a escritura digital no telemóvel, registada na Conservatória do Douro há meses. O segundo agente, Costa, confirmou rápido. Parece legítimo. Vamos falar com os ocupantes. Entramos no hall, o calor a bater como uma parede depois do frio lá fora. Os convidados abriram alas, murmúrios a crescer. A minha mãe, São, correu logo, mãos juntas, olhos arregalados de falsa preocupação.
Senhores agentes, ainda bem que vieram. É só um mal-entendido familiar. A minha filha às vezes exagera. Encarei-a diretamente. Mal-entendido? Viste o teu filho atirar-me vinho à cara e disseste: esta festa não era para ti, na casa que eu paguei? Os lábios da ação tremeram, mas virou-se para os agentes com um sorriso suplicante. Vêem, ela está chateada por nada. Somos todos família, não é preciso isto. O agente Costa levantou a mão. Menina, recua. Precisamos de declarações de todos. Olhou para mim. Pode descrever a agressão? Contei factualmente. A abordagem, o grito, o copo atirado, o impacto. Sem exageros, sem lágrimas. O Santos tomou notas, depois falou para a sala. Alguém presenciou isto? Alguns convidados mexeram-se, desconfortáveis, mas ninguém falou. A Patrícia pairava perto das escadas, a torcer o anel de noivado. O Manuel ficava lá atrás, braços cruzados, cara fechada. O Santos pediu reforço por rádio, confirmação dos registros da propriedade. Minutos depois veio a resposta. Vitória Interiores Unipessoal LTDA como única proprietária, sem hipotecas, sem partilhas. Claro, disse ao Costa, virando-se para a ação. O tom endureceu. Esta propriedade pertence à senhora Vitória. A vossa presença sem permissão é invasão de propriedade. O vinho atirado é agressão conforme o Código Penal. A ação ficou pálida. Mas somos os pais. Isto é absurdo. Avancei um passo, voz firme. Pais que me disseram que eu não era família a sério na minha casa. O Costa falou para os convidados. Pessoal, quem foi convidada pela proprietária pode ficar. Os outros têm de sair. A maioria era pessoal contratado. Chefe, empregados, ficaram. O grupo familiar apertou-se. O João saiu da sala, mãos no ar. Senhores agentes, vamos conversar. A Vitória sempre foi dramática. Dramática? Repeti, a palavra a cair pesada. 11 anos a construir tudo sozinha e chamam-me dramática. O Santos ignorou o pedido. Invasão e agressão. Quem não consta da escritura, sai já ou passamos a detenção. A ação agarrou o braço do João. Não podem fazer isto, é passagem de ano. O Costa apontou para a porta. Fora, agora. A Patrícia choramingou, agarrando a manga do Manuel. E as nossas coisas? Só o essencial, disse o Santos. Nós supervisionamos. Enquanto a família se dirigia ao vestíbulo, senti um clique dentro de mim. Não raiva, clareza. Durante anos, curvei-me, acomodei, esperei que o silêncio comprasse aceitação. Esta noite, a lei falou por mim. A presença dos agentes não era vingança, era validação. Esta quinta, cada vida e pedra, era minha por direito. A ação parou no limiar, virou-se com olhos marejados. Vitória, pensa no que nos estás a fazer. Encarei-a. Estou a pensar. Os agentes ladeavam-nos, garantindo que saíam. Os convidados viam em silêncio atônito o jazz agora absurdamente alegre. O chefe espreitou da cozinha, olhos arregalados, mas profissional. O Santos entregou-me o alto. Assina aqui se quer apresentar queixa por agressão. A invasão vai ter multa. Peguei na caneta, mão firme. Assinei os dois. Enquanto os empurravam para fora, fiquei à porta, o peso a levantar-se a cada passo que davam pelo caminho abaixo. Pela primeira vez, a força não era fingida, era real, enraizada em factos que ninguém podia negar. A porta abriu-se de repente, o Manuel a sair disparado. Olhos a fuzilar sob a luz do alpendre, punhos cerrados. O agente Santos bloqueou-o logo. Senhor, 15 minutos para recolher bens pessoais, mais nada. O Manuel empurrou, resmungando palavrões. A Patrícia seguia-o, rímel borrado, a agarrar uma carteira pequena como se fosse boia. Manuel abranda, suspirou, voz partida. Lá dentro, os agentes puseram o cronómetro. O Costa anunciou alto. Só o essencial. Carteiras, chaves, telemóveis, nada de móveis nem decoração. Os convidados não familiares afastaram-se, formando um círculo silencioso. O João apareceu depois, casaco meio vestido, a tentar tocar no braço do Santos. Senhor agente, por favor, não façam isto à mãe dela. O mesmo tom que usava há anos para justificar favores. O Santos tirou-lhe a mão, gentil mas firme. Senhor, o tempo corre, mexam-se. A ação saiu do corredor, cachacol torto, a agarrar uma mala de marca. Viu-me perto das escadas e apontou. Vais destruir tudo. O grito ecoou nos tetos altos, arrancando caretas ao pessoal. O Manuel, já na sala de jantar, olhou para a mesa cheia de petiscos intocados. O olhar caiu na garrafeira de cristal que mandei fazer por um artesão de regoengos. Com um urro, vareu o braço. Garrafas partiram-se no chão, vinho tinto a espalhar-se como sangue no soalho.
Vais arrepender-te, berrou, vidro a estalar sob as botas. A Patrícia tapou a boca. Manuel, para, eu não quero parte nisto. Recuou para a saída, saltos a bater freneticamente. O Costa avançou, mão no cinto. Isso é dano em propriedade alheia. Para já ou soma mais uma queixa. O Manuel parou, peito a arfar, sem pedir desculpa. O João correu a puxá-lo. Filho, basta, vamos. A ação ainda não tinha acabado. Avançou para mim, agentes a interceptarem. Como ousas chamar a GNR à tua própria família? Cuspiu as palavras. Esta quinta devia ser nossa de qualquer maneira. Fiquei firme, braços cruzados. O caos girava, mas eu sentia-me fora, a observar como estranha no meu próprio espaço. 11 anos de cedências, aniversários ignorados, sucessos minimizados, encontros com indiferença. Este ataque de fúria não surpreendia, confirmava. O Santos olhou para o relógio. 10 minutos. A família dispersou. O Manuel subiu, encheu um saco de viagem com roupa à pressa. A Patrícia pegou no casaco e num saco de prendas esquecido, evitando olhar-me. O João juntou chaves e carteira da mesa de entrada, movimentos lentos, derrotados. A ação arrancou joias de uma gaveta no quarto de hóspedes, batendo-a com força. Os agentes seguiam cada um, garantindo que não ficava nada. O Costa atualizava pelo rádio. Sujeitos a cumprir sob protesto. Dano menor registado. A Patrícia parou à porta. Virou-se com olhos cheios de lágrimas. Vitória, eu não sabia que ia assim tão longe. A voz partiu-se, arrependimento genuíno misturado com medo. O Manuel ouviu, rodou. Não peças desculpa a ela. Avançou, mas o Santos bloqueou outra vez. Fora, já. O João guiou a ação para a saída, os protestos dela a tornarem-se soluços. Criámos-te melhor que isto, murmurou mais para si mesmo. O relógio marcou 8 minutos. O pessoal começou a limpar discretamente, a passar panos, a endireitar cadeiras, profissionais no meio da tempestade. O Manuel deu uma última volta, pontapeou uma garrafa caída que rolou pelo chão. Isto não fica assim, ameaçou, voz baixa. O Santos acompanhou-o. Ameaça registada. Qualquer contacto viola a ordem. A Patrícia passou por mim, sussurrando ao João. A ação saiu de cabeça erguida, mas ombros a tremer. Os 4 juntaram-se no terreiro, agentes a encaminhá-los para os carros, 2 SUVs estacionados de qualquer maneira. Motores rugiram, faróis cortaram a escuridão enquanto desciam a estrada sinuosa, pneus a ranger na gravilha. Luzes traseiras desapareceram na curva, engolidas pelas videiras. Fiquei no alpendre, bafo visível no frio. Os agentes aproximaram-se para as últimas assinaturas. Auto concluído, disse o Costa. As multas seguem. Ligue se voltarem. O Santos acrescentou. Portou-se bem, menina. Os direitos de propriedade são claros. Partiram, luzes a sumir. A quinta ficou em silêncio, só o jazz distante lá dentro. O pessoal retomou funções em voz baixa, o chefe a verificar os fornos. Caos ido. O espaço parecia maior, só meu, sem olhar para trás. A saída deles traçou uma linha que eu não voltaria a cruzar. Entrei, vi o portátil da ação no balcão da adega. O ecrã ainda brilhava, tampa meio fechada entre bases de copos espalhadas. O pessoal andava atarefado, a repor a festa que nunca começou de verdade. Abriu, sem password, arrogância digital. O ambiente de trabalho abriu num separador de e-mail, caixa Douro Elite, uma thread por ler, assunto inocente, confirmação final de presenças. Cliquei na mensagem do topo, da ação, há 3 dias. Confirmado, Vitória paga tudo. Chegamos, comemos, largamos a miúda depois da sobremesa. Ela percebe em direta. Resposta do João. Perfeito, assim o cartão fica limpo. O Manuel. Eu trato do drama da saída se for preciso. Ela cede sempre. A Patrícia acrescentou um emoji a rir. Comida e vinho grátis, estou dentro. Mais abaixo, e-mails arquivados pintavam o quadro completo. Um do mês passado, ação a reenviar a confirmação do meu depósito do espaço. Vêem, ela paga sem perguntar. Usem. Outro do João a um amigo. A Quinta da Vitória é ideal, grande o suficiente para a nossa malta. 0 custos. Rolei metodicamente. Invites enviados com o meu nome, RSP geridos pela ação, aprovação de menus com o meu cartão associado. Até uma nota sobre estacionamento. Digam aos convidados para usar o terreiro da Vitória. Ela não se importa. Cada linha arrancava a máscara. Isto não era descuido ou mal-entendido, era a exclusão planeada. Transformaram o meu gesto num esquema, com a minha humilhação como grand finale. O pulso manteve-se calmo, sem calor nas faces, sem nó no estômago, só gelo.
11 anos a ganhar, a provar valor com silêncio, cristalizaram-se neste momento. A quinta não era ponte, era isco. Tirei prints de cada mensagem, cada anexo, guardei a pasta no telemóvel em segundos. Prova segura, inegável. O chefe aproximou-se hesitante. Dona Vitória, servimos agora ao pessoal? Assenti. Por favor, eles merecem. Pratos tilintaram na cozinha, risos verdadeiros pela primeira vez. O jazz mudou para algo mais animado. Juntei-me um pouco, aceitei um prato de leitão. O sabor explodiu, rico, perfeito. A minha criação finalmente apreciada, por quem a valorizava. O empregado ergueu o copo, à verdadeira anfitriã. Choquei o meu, som limpo. Subi, troquei para ganga e camisola. O tecido estragado foi para um saco, limpeza a seco ou prova. O espelho mostrou alguém diferente, postura direita, olhos firmes. A mulher que mendigava migalhas desapareceu. Mandei mensagem à equipa de limpezas para de manhã, detalhe total, sem olhar a despesas. A quinta voltaria a brilhar, sem mácula. A Emília respondeu, recebido, já estou a imprimir, dorme se conseguires. Dormir parecia longe, mas descanso não era o objetivo. Estratégia. Caminhei pelos corredores vazios, dedos a roçar os corrimões que eu escolhi, pinho claro para transmitir calma. Cada escolha minha, cada pagamento de contas onde eles nunca puseram um cêntimo. O plano deles saiu-lhes ao contrário, espetacularmente. Na adega escolhi uma garrafa da reserva privada, um Porto Tawny 40 anos guardado para uma ocasião especial. Esta noite qualificava-se. A rolha saltou suave, servi um cálice, saboreei o buquê, complexo, em camadas, merecido. Bebendo devagar, revi listas mentais. Câmaras exteriores provavelmente gravaram o caos da saída. Faturas dos fornecedores todas no meu nome. As peças encaixavam sem forçar. Sem raiva agora. Cálculo frio. Eles escreveram-me o papel de parva. Eu reescrevi o final. O chefe aproximou-se hesitante. Dona Vitória, servimos agora ao pessoal? Assenti. Por favor, eles merecem. Pratos tilintaram na cozinha, risos verdadeiros pela primeira vez. O jazz mudou para algo mais animado. Juntei-me um pouco, aceitei um prato de leitão. O sabor explodiu, rico, perfeito. A minha criação finalmente apreciada por quem a valorizava. Um empregado ergueu o copo, à verdadeira anfitriã. Choquei o meu, som limpo. Subi, troquei para ganga e camisola. O vestido estragado foi para um saco, limpeza a seco ou prova. O espelho mostrou alguém diferente, postura direita, olhos firmes. A mulher que mendigava migalhas desapareceu. Mandei mensagem à equipa de limpezas para de manhã, detalhe total, sem olhar a despesas. A quinta voltaria a brilhar, sem mácula. A Emília respondeu, recebido, já estou a imprimir, dorme se conseguires. Dormir parecia longe, mas descanso não era o objetivo. Estratégia. Caminhei pelos corredores vazios, dedos a roçar os corrimões que eu escolhi, pinho claro para transmitir calma. Cada escolha minha, cada pagamento de contas onde eles nunca puseram um cêntimo. O plano deles saiu-lhes ao contrário, espetacularmente. Na adega escolhi uma garrafa da reserva privada, um Porto Tawny 40 anos guardado para uma ocasião especial. Esta noite qualificava-se. A rolha saltou suave, servi um cálice, saboreei o buquê, complexo, em camadas, merecido. Bebendo devagar, revi listas mentais. Câmaras exteriores provavelmente gravaram o caos da saída. Faturas dos fornecedores todas no meu nome. As peças encaixavam sem forçar. Sem raiva agora. Cálculo frio. Eles escreveram-me o papel de parva. Eu reescrevi o final. O relógio bateu às 2. Casa silenciosa. Pessoal foi-se embora com sobras e gorjetas extra. Tranquei. Liguei o alarme. O vinhedo lá fora repousava sob o luar. Filas direitas, à espera. Amanhã trazia aliados e ação. Esta noite, eu era dona do silêncio. A luz da manhã entrou quando a Emília e a Zumira chegaram. A Emília trazia um termo de café, olhos vermelhos da viagem. Saí às 3, disse, abraçando-me forte. Não aguentei esperar. A Zumira, advogada, que a Emília conhece desde a faculdade, pousou uma pasta de couro na bancada. Fato impecável, olhar afiado. Mostra-me o que tens. Entreguei os e-mails impressos, fotos da garrafeira partida e auto da GMR. A Zumira espalhou tudo como peças de puzzle. Agressão com o vinho. Invasão de propriedade. Dano. Aquelas garrafas não eram baratas. Temos uma queixa civil sólida. A Emília serviu café para 3. Começamos com a carta de exigência. Exato. A Zumira tirou um bloco. Correia registrado com aviso de recepção. Itemizar cada despesa. Festa, limpezas, substituição do cristal.
Juntar dano moral pela humilhação pública. Estimativa conservadora, 28 mil euros. Encostei-me à bancada, braços cruzados. Vão lutar. Que lutem! A caneta da Zulmira voava. Os e-mails são ouro. Intenção de fraude, conspiração para excluir. Os tribunais portugueses adoram papelada. A Emília assentiu. E o ângulo da Associação de Moradores? A Zulmira sorriu fino. A ação é presidente da Associação de Quintas do Douro. Os estatutos obrigam a divulgar disputas legais de membros. Redige uma carta de cortesia para a direção. Dica anônima. Documentação toda junta. Conflito de interesses força demissão ou investigação. Imaginei a cara da ação na próxima reunião, a tentar se explicar. A imagem não trouxe alegria, só a satisfação. A Zulmira continuou. Cronograma. Carta sai amanhã. 10 dias para responder. Sem pagamento, avançamos para julgado de paz ou tribunal cível. Tu escolhe. Julgado de paz, disse eu. Mais rápido, público. A Emília ergueu a sobrancelha. Tens a segundo tribunal cível da indenizações maiores. Velocidade importa. Quero isto fechado. A Zulmira anotou. Feito. Incluímos cláusula de não contato. Qualquer violação ativa a ordem de afastamento. Mapeamos logística. Forneci recibos, vídeos das câmeras, horários, declarações do pessoal. A equipe de limpeza fez milagres. Soalhos a brilhar, cristal novo encomendado. O espaço respirava outra vez. Ao fim da tarde, abri o software de design. Novo projeto. Apartamentos de luxo em Lisboa. O Douro agora tinha memórias tóxicas. Hora de vender. Cortar raízes. A Zulmira ligou ao cair da noite. Cartas a caminho. Prepara-te para contra-ataque. Tô pronta. Ela riu-se. Boa, justiça, não é meiga. A noite caiu. Fiquei na varanda. Luzes da cidade ao longe. Pela primeira vez, o futuro parecia meu para moldar, não deles para sabotar. 3 semanas depois, enfrentei os meus pais do outro lado da secretária da Zulmira. O escritório dava para o Tejo, terreno neutro. O João mexia-se na cadeira. A São agarrava um lenço de papel. Sem Manuel, sem Patrícia. A Zulmira insistiu. Só quem assina. Deslizou o cheque. 28 mil euros, fundos certificados. O João empurrou-o sem me olhar nos olhos. A mão da São tremia enquanto assinava o acordo de transação. Isto acaba aqui, disse a Zulmira. Libertação total após recepção. Segue-se a ordem de não contacto. 5 páginas, à prova de bala. Violação leva a tribunal. O João rubricou cada seção. A São hesitou na última página. Depois rabiscou o nome. Levantaram-se para sair. O João parou. Desculpa, Vitória. Não respondi. A porta fechou-se com um clique. As consequências rolaram rápidas. A presidência da ação na associação caiu 2 dias depois. Os diretores receberam o pacote anónimo, auto da GNR, e-mails, carta de exigência, votação de emergência, remoção por conduta imprópria. A placa com o nome dela desapareceu do salão da associação antes do fim da semana. O empregador do João abriu auditoria interna. Despesas da festa rastreadas até ao cartão corporate. Entretenimento não autorizado. Rebaixamento, depois plano de reembolso forçado. Sussurros nos corredores substituíram convites para golfe. O Manuel perdeu o emprego de barista quando os pais cortaram a mesada. Renda atrasada. Voltou para o T2 deles, agora mais pequeno. A Patrícia acabou o noivado em silêncio. Nada de casamento no Douro. Nada de fundo de maneio. Futuro. Coloquei a quinta à venda na segunda-feira seguinte. Ofertas choveram. O escândalo acrescentou charme para compradores que queriam propriedades com história. Fecho em 30 dias. Lucro limpo de 7 dígitos após comissões. Com dinheiro, comprei um T2 no Chiado. Janelas do chão ao teto, terraço com vista para o rio, a 2 passos dos ateliês. As mudanças trataram do resto. Fiquei só com o essencial. A poltrona favorita, cadernos de esboços, a reserva de Porto. Desempacotar no espaço novo foi como respirar. Sem ecos de discussões, sem fantasmas nos corredores. Recebi a Emília primeiro. Dim-sum no terraço, luzes da cidade lá embaixo. Os clientes voltaram em força. A notícia da minha resiliência correu nos círculos certos. Uma startup de tecnologia contratou-me para o escritório principal. Uma cadeia de hotéis quis conceitos de expansão.
Vitória Interiores floresceu sem bagagem familiar. Bloqueei números antigos, apaguei grupos. Anos passaram sem marca. Natal tornou-se amigos escolhidos. Réveillon na casa da Emília em Trás-os-Montes. Uma noite, pôr do sol a pintar o céu de laranja, erguia um cálice sozinha. Não há vitória, mas há liberdade. Família verdadeira é onde o respeito é dado, não provado.